convidado desta noite é o humorista, escritor, um verdadeiro Jô Soares, que já está aqui comigo. Jô, obrigado por ter atendido nosso convite. Demorou um pouco, mas você acabou vindo. Não, Boris, eu é que te agradeço, tá? Então, Grande prazer em estar com você. Demorou por causa de, como é que se diz, das suas compromissos e tal. E antes eu estava de férias. Eu digo, olha, vamos fazer na volta. O que você faz nos 3 meses de férias que você tem? Depende. Quando eu estou, dessa vez, por exemplo, eu não fiz praticamente nada. Só ia a cinema, ia a teatro, ia a museu. Em Paris. Em Nova York e depois em Paris. Reciclando um pouco certas informações, né? Mas nos outros períodos eu estava escrevendo. Aí eu fico escrevendo livro, quer dizer, férias em termos, né? Agora, o que eu acho importante é que você tenha a oportunidade de ver uma série de coisas. Tem, por exemplo, em Nova York, que eu posso até dar uma de guia turístico aqui e recomendar, o Museu do Rádio e da Televisão, com 150 mil horas gravadas de programas de televisão. Que é o que a gente estava reclamando agora, que nós não temos a memória da televisão brasileira. Exatamente. Eu fiquei 8 anos trabalhando na Record. Tem, assim, tinha La Revue Chic, que era um programa importantíssimo, o Joe Show, o Vic Farney Show, a própria Praça da Alegria, que eu fazia um alemão na Praça da Alegria, e a Família Trapo. De tudo isso, sobraram 2 Família Trapo. Aliás, você fez um alemão essa semana no SBT, um alemão entrevistando um pessoal, uma pessoa de Santa Catarina. Muito bom, muito gozado. E você sabe que existe mesmo esse negócio em Santa Catarina? Claro. Não, eu digo, a mistura de raízes. Eu conheci uma vez uma dupla de caipiras, eu até fiz na televisão, caipiras de Santa Catarina. Eles falavam tudo aí, ô, Inhoseca, como vai? Tudo bom, Inhoseca? Ô, como vai, Mocorongara? Era tudo com sotaque, era um caipira, dupla caipira. Ele não percebe. Não, não tem a menor ideia. Deixa eu dar o recado aqui. Você, telespectador, pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O programa hoje é ao vivo. O telefone é 011-8261-009, o fax é 011-8261-320 e o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. A entrevista de hoje será a única. Jô Soares de ponta a ponta até a meia-noite e hoje começa às 10h30. Aliás, o seu programa continua nunca começando às 11h30. Mas o charme do programa é esse. Ele começou algumas vezes às 11h30. Se eu não me engano, umas 5 vezes já começou. Não, ele tem essa margem de... ele tem essa margem de flexibilidade. Mas você reclama. Em função... Não, eu brinco muito com a coisa. Mas é em função da programação. É isso que às vezes as pessoas me dizem, fala com o Silvio para botar na hora. Eu falo. Mas é que o SBT tem que ter uma certa flexibilidade de horário, porque fica numa tática de guerrilha, quase, né? Tem que aumentar aquilo, tem Eu que vivi diminuir. muito as flexibilidades de horário do SBT, até que eu vim para a Record. Muito mais do que eu. Muito mais que você. Muito mais do que eu. Não, você está... O meu entra entre 11h30 e meia-noite. Excepcionalmente, se entra um filme longo, aí me pedem... Olha, vai entrar meia-noite e 10, tudo bem, porque já... E a gente já notou que isso não dá realmente diferença significante, apesar de todo mundo reclamar do horário, mas não dá uma diferença significante em termos de audiência, ou em termos de resposta do programa. Claro que o ideal era entrar às 11h30, mas eu acho que entrando às 11h30 as pessoas também iam achar tarde, porque é um programa de fim de noite mesmo. Jô, você grava segunda, terça e quarta? Segunda, terça e quarta. O dia todo? O dia todo. Eu vou para lá, a gente tem reunião com a produção, depois da reunião eu entro para a gravação e depois nós fazemos uma avaliação do que foi feito. É duro, hein, Jô? Fisicamente, como é que você chega? Eu faço o telejornal aqui, chego cansado em casa. Quer dizer, o telejornal tem... A gente prepara, mas o telejornal tem no ar 45 minutos. Mas sabe o que acontece, Boris? O telejornal é você e a câmera, né? Eu tenho plateia. Não tem nada mais revigorante e energizante, se é que eu posso dizer assim, do que reação de plateia. Eu não tenho essa Você sai com esse negócio do alemão, por exemplo, que você está falando, né? Era um dia que eu estava exausto, era uma quarta-feira, depois de 3 dias eu saí de lá de novo. Você estava melhor que os entrevistados. Aliás, eles estavam mais que participantes, estavam rindo. É. E, aliás, foram cúmplices na entrevista. Totalmente. Sem ensaio, né? Porque aquilo eu resolvi fazer aquilo na hora que eu entrei no estúdio. Porque a única coisa era para eu estar com aquela roupinha. Quando eu entrei no estúdio com a música, eu digo, eu vou
incorporar o alemão aqui. Aliás, você incorpora bem porque você viveu na Suíça. Você estava lá bem suíço. Bem Mais alemão, alemão da Bavária. Da Bavária, muito animada na Bavária. Da Bavária. Na Alemanha você não teve? Tive. Morando também? Não, morando não. Durante as férias, eu passava temporadas ou na Itália, ou na Alemanha, ou viajando, e principalmente em Paris. Hoje eu tive uma discussão com o Daço Nitrini, eu disse, vou perguntar para o Jô por que os pais dele mandaram para a Suíça. Ele acha que era um costume na época, mas eu me lembro que era uma punição. Não era nem uma coisa nem outra, era até uma coisa meio pioneira. O que acontece é o seguinte, mamãe teve um problema, uma doença de circulação, que na época ninguém entendia direito, do sangue não chegar nas extremidades, nos dedos, tá? Que pode dar ou na mão ou nos pés. É a doença que matou o rei Jorge da Inglaterra, né? E mamãe, em mulher é raríssimo e nas mãos é mais raro ainda. Dá uma dor terrível e tal. Aí tem que amputar o dedo, em certos casos e tal, né? Porque chega a dar uma necrose, não chega o sangue ali. Aí mamãe foi para a Clínica Mayo, nos Estados Unidos. Disseram, olha, isso tem um nome bonito, tromboarterite obliterante. É assim, fez o tratamento. Quem faz uma operação que resolve isso, que melhora muito, é o Dr. Lerich, que inventou uma cirurgia chamada simpatectomia, que era ligada ao nervo simpático, e que resolve esse problema da circulação. Então ela foi ser operada na França. Papai, eu tinha ido com o papai até a Clínica Mayo para buscar a mamãe, a gente acabou indo para a Europa, ela se operou, ficou ótima. Disse, bom, vamos fazer uma viagem pequena para a Europa para conhecer. Eu tinha 12 para 13 anos. Filho único? Filho único, a mamãe tinha 40 anos quando eu nasci, casados há 14 anos sem ter filho. Então eu acho que foi uma coisa de um desprendimento, né? Você quer um moleque desse, você quer agarrado em você. Quando chegou na Suíça, o papai disse assim, olha, eu tive a oportunidade de vir estudar aqui e não quis, e até hoje me arrependo. Você gostaria? Eu falei, depende do colégio. Se tiver um quarto, que nem eu vejo em cinema americano, um quarto para cada um, eu quero, senão eu não quero. E tinha. Aí eu fiquei lá 5 para 6 anos sem voltar. Fiz os exames para entrar em Oxford ou Cambridge. Você aprendeu a falar alemão nessa circunstância? Alemão? Mas alemão eu falo muito mal. Eu falo bem francês, inglês, italiano, espanhol e português. Mas aquele dia você falou bem alemão. Não, sim. A entrevista foi toda em alemão. Mas quer dizer, eu falo, entendo, então, mas não domino como eu domino nas outras línguas. Depois que eu fiz esse exame para Oxford e Cambridge, que é um exame único, depois você escolhe qual é a faculdade que você quer ir na Inglaterra, depois do Maturité, que é o curso suíço, os negócios do papai entraram em crise, papai perdeu tudo, eu tive que voltar. Ele fazia o quê? Papai era corretor de câmbio, como se chamava na época. Aí eu voltei, já tive que começar logo depois a trabalhar no escritório de exportação de café, e depois numa agência de turismo. Com 12, 14 anos, você já imaginava ir para a televisão, para o rádio, para arte? Olha, eu queria muito. Eu não pensava em termos de profissão, né? Eu não sabia que profissão eu ia ter. Com 12, 14 anos, você não sabe. Mas eu tenho fotografias com 10 anos que eu já roubava lençol da mamãe e metia tesoura para fazer fantasia de árabe, fantasia não sei o quê. Menino, o que você fez com lençol? Estava em frangalhos. Quer dizer, eu sempre tive isso. E mesmo, por exemplo, quando eu estudava na Suíça, sempre que eu ia para esses lugares, eu ia a teatro, eu queria fuçar nas coxias, sabe? Quer dizer, a coisa era mais teatro. Teatro, televisão não tinha na época, né? Deixa eu me lembrar. Teatro, cinema. Uma coisa que a primeira vez que eu te vi foi na TV Record. Acho que nos anos 50, ou começo dos anos 60. Começo dos anos 60. E aí, era uma coisa que a Record tinha, que era uma novidade naquela época, era patinação. Eu não me lembro por que cargas d'água você apareceu patinando. Eu não te conhecia. Isso é o seguinte. Por que essa história de você patinar? E você não era da TV Record. Depois era. Você apareceu patinando. Falei, que coisa estranha esse gordinho, tão ágil. Eu vou te dizer o que foi. Tão flexível patinando. Tão flexível. Eu fazia as entrevistas externas do Silveira Sampaio. E as entrevistas internacionais eu é que fazia. Eu me afinava muito com o Sampaio. O Sampaio me adorava e eu adorava ele também. Chegou o Holiday on Ice. Mas o Silveira Sampaio fazia na antiga TV Paulista ou já na Record? Não, aí já na Record. Ele começou na antiga TV Paulista, hoje Globo. Ele foi para a Record em 63. Foi para a Record ou veio para a Record, né? Já que estamos na Record. Veio em 63.
Aí disse, ó, tem um Holiday on Ice, aí vai fazer uma entrevista. E eu sempre procurava fazer as entrevistas externas dentro do tipo do que fosse. A gente fez uma num restaurante português que tinha aqui, que eu não lembro o nome agora, mas enfim. Aí eu fui, cantei desgarrada, toquei com os músicos. Aí eu digo, bom, então vou fazer de patins, porque eu joguei hóquei no gelo durante 5 anos. Aí eu fiz a entrevista, eu de patins também. Aliás, teve uma coisa terrível nessa entrevista que eu jamais esquecerei, é que é tudo ali direto, ao vivo, e eu fiz uma tradução horrorosa, que ela disse assim, daqui nós vamos para o Far East, né, que é o Extremo Oriente. E eu naquele negócio de traduzir na hora, eu falei, daqui eles vão para, a palavra me fugiu, para o Oriente Afastado. E ficou, o Extremo Oriente virou Oriente Afastado. Mas isso a gente vê sempre no cinema. Toda hora eu vejo uma tradução dessa no cinema. Jô, conta pra gente, você vai, depois de ter lançado o livro, depois do livro ter estado em primeiro lugar, agora eu vi no JB, está em segundo lugar, depois de quantas semanas? Ele ficou 4 meses em primeiro lugar, agora está em primeiro lugar na Veja, na lista da Veja de hoje. Ele está em primeiro lugar, nunca deixou de estar em primeiro lugar em algumas listas. Em algumas ele foi para segundo e voltou agora, está voltando agora para primeiro lugar. Que é um livro que é vou ter que fazer aqui a parte do editor, não seria eu que deveria falar isso. Mas é um fenômeno editorial, porque ele em 2 meses vendeu, ele agora já vendeu 300 mil, mas nos 2 primeiros meses ele vendeu 230 mil, uma coisa assim. Todo mundo que opina sobre o livro me diz que ele é melhor que o teu anterior. Eu também gosto mais, mas é claro que o Filho Caçula a gente gosta mais. O bom é que não sou eu que digo isso, só todo mundo. Não. O Washington, aliás, escreveu uma coisa muito generosa na Folha de São Paulo, falando isso, que geralmente o segundo livro é mais cobrado e nem sempre é tão bom. E que, nesse caso, o livro é melhor do que o primeiro. O livro está lançado, mas você vai fazer Noite de Autógrafos de São Paulo, já fez no Rio. Porque aconteceu o seguinte, Boris, como eu fiz o lançamento pela televisão, no meu programa, que segundo dizem também os livreiros e os editores, é muito importante para qualquer escritor. Então, claro que vai ser para mim também, né? Então, no meu programa, teve chamadas na televisão. Eu digo, bom, o livro está bem lançado, eu não vou fazer uma noite de autógrafos agora, porque já era quase dezembro, foi final de novembro que o livro foi lançado. Então, é melhor eu fazer na volta, no mês de março, ou mês de abril, porque é uma maneira de relembrar o livro, né? Fazer a tarde ou noite de autógrafos que eu fiz no Rio, foi uma coisa que eu fiquei extremamente comovido. Porque foi aonde, hein, no Rio? Foi no Palácio do Catete, tem tudo a ver com o livro. Evidente. Né? Então, primeira emoção que eu tive, porque eu nunca tinha entrado no Catete. Entrei, quando eu vi aquele palácio onde os meus personagens tinham circulado, você começa a identificar, já foi uma coisa emocionante. Depois tinham em volta de 3 mil pessoas. Eu fiquei assinando de 6h30 à meia-noite sem levantar. Vim já direto e tal. Um banho de carinho, Boris. E assim, todas as classes sociais, todas as idades. E uma coisa que eu achei, para mim, das mais gratificantes, rapazes de 14 anos que chegavam e diziam assim, eu aprendi a ler com o teu primeiro livro. Passei a gostar de leitura com o teu primeiro livro. Então você... Isso é muito bom. Né, incentivar a leitura. Vai ser em São Paulo, em que lugar? Vai ser na Mega Saraiva da Eldorado na quinta-feira, a partir das 6h30. Quinta-feira, a partir das 18h30. 18h30. Até quando precisar. Quinta-feira, 18h30, no Shopping Eldorado, que é na Mega Saraiva. Mega Saraiva é a livraria... É dentro do Shopping Eldorado ou eu estou enganado? Exatamente. Dentro do Shopping Eldorado, na Rebouças ali. Jô, dá uma palhinha do enredo do livro, do que se trata. Eu ainda não li. É uma falha da minha cultura, mas eu ainda não li. É difícil te dar uma palhinha, me empresta aqui. Deixa eu ver se O homem que matou Getúlio Vargas. É a história de um anarquista, terrorista, anarquista, treinado como assassino profissional, mas um estabanado. E também a história está sempre contra ele. Então, por exemplo, ele programa, o livro começa em 1914 em Sarajevo com o assassinato do arquiduque. Foi assassinado pelo Gavrilo. Lá nos Balcãs, onde está comendo a madeira agora. Pois é. Bom, aí ele já chega atrasado. E num outro lugar ele vai, a bomba dele não explode, enfim. E ele vai percorrendo de 14 a 54, ele exerce várias profissões, ele vai para a França tentar matar o Jaurès também, chega um outro na frente. Depois ele vai para os Estados Unidos, onde ele integra o bando do Al Capone.
Ele é um personagem que passa pelo mundo inteiro. Agora, o que eu acho curioso, né, é que todo o começo do livro, que se passa ali nos Balcãs, está todo repetindo agora. Tem até personagens aqui com o nome do... Tem um que se chama Milosevic, né? E está tudo, a história Cara, se repete. esse Milosevic foi tua concepção? Foi. Premonição? Não. Milosevic foi fruto da pesquisa, que é o nome do estudante que encontrou com Gavrilo Princip, quando ele já tinha desistido de matar o Ferdinando, que jogaram uma bomba nele, que parece coisa também que falam que o Brasil é que faz as coisas desorganizadas. Não, nós não temos a patente de nada, né? Nada disso é invenção nossa, nem da violência. Então, você jogou uma bomba que não deu certo, aí o Gavrilo disse assim, bom, ele vai embora, eu vou comer um sanduíche e vou para casa. Estava comendo um sanduíche, conversou com esse amigo, que chama Milosevic. Conversando com ele, disse, vou me embora, estou aqui comendo sanduíche, vou embora. Quando ele estava acabando de comer o sanduíche, o arquiduque deu uma de machão, digo, não, eu vou cumprir a visita. Ele viu que o carro do arquiduque estava passando e pegou uma rua errada. O general falou, volta que você pegou uma rua errada, imbecil. Quando ele deu a marcha ré, parou em frente ao Gavrilo Princip. Então, agora, não é isso, é Kosovo, Montenegro, a primeira guerra começou ali. A Primeira Guerra começou exatamente nas mesmas circunstâncias que estão acontecendo agora. Essa região é perigosa, esse é o perigo. Você sabe que tem uma coisa engraçada, que o arquiduque resolveu ir visitar Sarajevo num domingo, que era dia de comemoração da Batalha de Kosovo, que é a data mais sagrada da história deles. Né? Que é uma das questões que prende. Não, Kosovo é nossa, porque nós temos a discussão. Toda uma tradição desde 1700 e tanto. E outra coisa mais engraçada é que é uma batalha que eles perderam. Uma batalha que eles perderam. E a Zorra continua igual. Aí depois ele vem para o Brasil e põe na cabeça que ele tem que matar Getúlio Vargas, depois de exercer várias profissões marginais aqui também. Vem cá, você foi escrevendo devagar ou surgiu o tema inteiro da história e você foi decodificando? Não, eu só começo a escrever quando eu sei o final. Enquanto eu não sei o final, eu escrevo de trás para diante. Né? Quer dizer, de trás para diante? Isso mesmo. E você pediu, texto jornalístico é assim, começa pelo grande fato e depois vem a ocorrência. Né? É o lead. Você conta primeiro o que aconteceu, depois você chega a tal. Eu não sei começar a escrever se eu não sei como é que termina. Tanto no Xangô, Baker Street, quanto nesse. Vou escrever um livro. E aí, baixou. Primeiro tinha a ideia de fazer um livro de um sujeito que era obcecado por matar Getúlio Vargas. Eu digo, não, isso não basta. Vamos fazer. Aí pensei em negócio de... Eu tenho um verdadeiro fascínio por essa época também. Tem uma viagem no Oriente Express, onde ele encontra a Mata Hari e tal, né? Que eu acho uma coisa muito... Uma coisa da nossa geração. Nossa geração contemplou. Que nossa geração? Não, primeiro você é mais moço que eu. Eu sou pouquíssimo, mas você tem quantos anos? 60. Eu tenho 58. Tá ali. Aliás, 61. Eu fiz mais um. Eu 58, tem lá 57. Não, 658. Em 1914 já não era nem nascido. Não, mas é uma coisa que nós contemplamos, quer dizer, estava menos longe de nós. Verdade. Nossa geração Mata Hari, essa coisa toda, Segunda Guerra, nós resvalamos em tudo. A gente era pequeno, mas resvalou, lembrava da primeira, que teve como consequência a segunda. Quer dizer, isso tudo estava muito mais presente do que hoje. Hoje você fala para um jovem da guerra de 14, Sarajevo, a pessoa não sabe o que é. É a mesma coisa de falar dos faraós. Agora é engraçado. Capaz de saber mais de faraós, porque tem muito faraó no cinema. É verdade. Tem muito faraó no cinema. O negócio do Orient Express é engraçado, né? Porque para mim, você tem sempre aquela visão romântica, e que era uma coisa romântica, né, daquela viagem do Oriente Express. E eles relançaram a viagem do Oriente Express, e eu quis fazer a viagem toda. Disseram, não, mas não existe mais a viagem toda. Eu disse, como não? Não, só tem trechos. Por quê? Porque os trens não têm chuveiro. Só tem banheiro, pia e tudo, mas não tem chuveiro. Ninguém aguenta mais fazer aquela mesma viagem sem chuveiro, sem parar para tomar banho. E as pessoas se lavavam naquelas pias, naquelas coisas, e iam de smoking para o vagão restaurante, que eram luxuosíssimos. Eu botei até fotos aqui ilustrando. Mas você fez a viagem? Não, aí eu não fiz. Jô, eu vou ter que fazer um intervalo. Depois eu quero dizer para o telespectador que nós vamos apresentar alguns trechos de grandes momentos de Jô Soares na televisão. Nós temos uma série e até você vai contar para os telespectadores algumas das coisas que eu acho sensacionais de uma outra televisão, ainda em branco e preto, que muita gente não conhece. Tem muita coisa revivendo aí, mas muita coisa que nós fomos buscar nos arquivos da Record, que nós queríamos que
você nos contasse alguma coisa daquele período que eu acho extremamente fértil em termos de televisão. Daqui a pouco, o Passando a Limpo com Jô Soares. Cidade Alerta, amanhã, logo após Note e Anote. É todo hoje com o Jô Soares. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 011-826-1009, o fax é 011-826-1320 e o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. No segundo tempo do programa, quer dizer, nos 45 minutos finais, o programa hoje tem 2 tempos de 45 minutos, nós vamos atacar as perguntas que os telespectadores estão mandando, muitas, vamos tentar dar vazão a tudo isso. Jô, nós vamos ver alguns grandes momentos seus aqui na Rede Record que estão registrados em nosso arquivo e nós vamos querer conversar sobre esses momentos. Vai passar? Vai passar. Espero que passe. nós estamos, vamos... Bonsoir, monsieur. Je suis avec monsieur Toulouse-Lautrec. Oh, c'est en mon heure, monsieur. Bonsoir. C'est la grippe de Paris. Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Nous faisons une table, mais bien réservée, avec pas beaucoup de monde qui regarde. Enfin, une chose qu'on puisse être tranquille sans être dérangé, monsieur. Ah, une salle réservée pour 4. 4. 1, 2, 3, 4. Oui. Oui, monsieur. 4. Não tô gostando nada desse negócio de ter trazido o senhor aqui. Se descobrem que o senhor é menor de idade, seu Sócrates, nós estamos roubados. Mas que nada, Gordo. Por isso que eu vim fantasiado de Toulouse-Lautrec. E se eles descobrem que o senhor não é anão? Mas eles não vão descobrir, eu tô de barba e tudo. Bom, eu só dou graças a Deus que o seu Otelo está no banho turco com o seu Bronco. Porque se ele me pega, ele me mata. Mas quanta preocupação. Eu nunca vi cara tão assustado na minha vida. Eu devia ter vindo sozinho, isso sim. E quem ia pagar a conta? Não preciso humilhar também, não é? Pelo menos eu devia ter vindo disfarçado. Não veio porque não quis. Não, eu vinha de Chopin, mas não deu pra vir. Por que não veio de Chopin, então? Não aguentei carregar o piano. De quem era esse texto maravilhoso? Esse texto era do Carlos Alberto de Nóbrega e meu. Eu escrevia a Família Trapo junto com o Carlos Alberto. E vocês gravavam uma vez por semana? Uma vez por semana, ensaiava-se de tarde e a hora à noite, com a equipe A, que era o Tuta, que era quem cortava o programa, nosso queridíssimo Newton Travesso, nosso querido Manuel Carlos, aliás, queridíssimo também, vai ficar louco de ciúmes, e com o Raul Duarte. Então, o Newton Travesso e o Manuel Carlos dirigiam a parte de palco, o Tuta cortava. Isso aí foi uma Família Trapo especial que a gente fez ambientada toda em Paris. Ali era o Fernando Torres fazendo o Método Hotel, eu fazendo o Mordomo, o Gordon, e o Ricardo Corte Real fazendo o Sócrates, que era o personagem dele. Quando eu assistia esse programa, ele me fez rir muito, eu me divertia muito e achava que tinha muito caco, muita... Vocês se divertiam mais que os telespectadores. Ele tinha uma coisa de teatro, né? Ele era como se fosse, porque era videotape só para registrar, porque não se parava, não é que você parava e volta, vai daquele ponto, não. Vai direto como se fosse ao vivo. Agora, a impressão de ter muito caco é só impressão, porque... havia um caco eventual, mas a gente seguia o texto rigorosamente, senão você se perde, senão você não consegue dar ritmo. Sabe? Quando você coloca muito caco, o ritmo vai pro brejo. Eu gostava muito do Otelo Zeloni. Isso era uma figura... Eu não conheci ele como ser humano, mas... O ser humano era extraordinário. Mas era um ator extraordinário e um ser humano tão grande quanto ele era como ator. Que veio da Itália, tinha sotaque italiano, se adaptou, quer dizer, que ele criou personagens que requeriam aquele sotaque, se adaptou. E era uma coisa maravilhosa. E era criativo. Ele fazia um programa na Tupi, que eu não me lembro o nome agora, que era brilhante, um programa de variedades, em que ele escrevia uma parte, fazia com números musicais italianos, que ele cantava. Ele começou no Brasil com o Max Nunes, fazendo trabalha teatro com você revista. hoje. Trabalha comigo, meu queridíssimo padre. Eu acho um ícone da televisão e do rádio, né? Quer dizer, para mim dos maiores, um gênio do rádio e da televisão. Se adaptou bem à televisão e fez rádio de maneira magnífica na Rádio Nacional, nos melhores tempos. E na televisão? Na televisão. E criador também na televisão, quer dizer, não é só o fato de ter se encaixado, né? Ele renovou. E é médico, né? Uma coisa... Cardiologista. Um homem de 7 instrumentos, né? Uma vez ele descobriu um câncerzinho em você, nas costas. Eu me lembro que ele disse que
você tirou a camisa no camarim, ele olhou e diagnosticou. Ele uma verruguinha. Uma verruguinha e tal, que você teve que... Tirou na hora, Tirou graças na hora. a Deus. Não sei se era maligno, não, mas ele era Não, uma foi, coisa que na ele hora tinha que foi. tirar. Isso faz 10 anos. Faz exatamente, isso foi em 81, Mais de 10 anos. faz 18 anos. 18 anos. Jô, você não está fazendo os teus shows normalmente? De quê? De teatro? De teatro. Eu estou escrevendo um show novo, porque eu estou com esse show há 5 anos já. Esse show... O show que eu tenho feito, ainda você faço em ainda algumas faz cidades algumas e tal. Eu estou há 5 anos, eu estou escrevendo show novo. Show novo também, você só. Show de teatro, geralmente, eu escrevo só. Eu antes escrevia com o Armando Costa, que morreu prematuramente, aliás, morreu com 50 anos, que era uma pessoa também extraordinária, era da turma do Vianinha, Paulo Pontes. Eu conheci o Armando Costa através do Vianinha e do Paulo Pontes. E do Flávio Rangel. Esse teu show, o que é? One Man Show de novo? Sempre espetáculo solo, De novo. Para quando você imagina que a estreia desse? Eu tenho a impressão que deve estrear até o final do ano, que eu estou começando a pari-lo agora. Vem cá. Vamos para um outro vídeo. A família Trapo e o futebol. Jô, Ricardo, perdão, Cordial. antes de soltar, só uma perguntinha. Esse trecho que você soltou aí, da família, que eu falei era da família Trapo, tem inteiro gravado ou é só um trecho? Não sei. Alguém tem que me responder lá de cima. Tá bom, que depois eu posso até orientar nesse sentido de o que era. Então, Jô, Ricardo Cordial e Golias discutem a escalação do time. Veja aí. Você se bote no lugar de lacaio. Mas eu tô no meu lugar, não vem com coisa não. Eu tô no meu lugar direitinho. Viu? Pedir calma para um pupilo do Coronel Serrier, que é isso? Eu sei que o senhor tá nervoso, tá aí gritando, se esbaforindo, por causa de uma coisinha de nada. Mas como coisinha de nada? Como coisinha de nada? É coisinha de nada. Então vocês querem me tirar da minha posição, botar outro no lugar? Eu não vou ficar nervoso? Mas, tio, é pro bem do time, tio. Vai entrar um cara que é muito melhor do que o senhor. Ele é quase profissional, é até profissional, acho. Muito bem, e a matada no peito? Hã? O que tem? E a matada no peito? Quem que vai se responsabilizar? Mas ele também dá matada no peito. Eu posso explicar pro senhor? Tente, O senhor quer ouvir? tente. Então faz favor de vir aqui ouvir. Eu falei com o Orlando Duarte, que é amigo do meu irmão, e ele falou com um jogador aí que é bom pra vir jogar só por um dia, só o jogo de amanhã. Porque a gente ganhando o jogo de amanhã, ganha o campeonato. E ele vai jogar na sua posição. E o senhor joga em outra posição. Qual é o problema? E amanhã é decisivo. Confio ainda no meu chute de peito de ferro. Não interessa se o senhor confia, o senhor não confia. Comandando o ataque. Não, o time já resolveu, todo mundo já resolveu, e o senhor tem que se curvar, ele vai jogar no seu lugar. Sim. E quem é que deu a ordem? Foi o Betinho, que é o capitão do time. Ah, foi o Betinho? É, foi o Betinho. Quer dizer que eu vou obedecer a ordem de um menino de 12 anos? Sei, o senhor se entende com ele. Eu vou falar. Não quero saber. João, você gosta de esporte, né? Aliás, eu quero só fazer refalar uma coisa que eu acho importante, que é o Golias é outro gênio do humor no Brasil. É uma coisa Agora, eu conheci incrível. o Golias pessoalmente no SBT, eu achei o Golias é inibido fora uma pessoa assim, muito preocupada com, vou entrar em cena agora. Nossa, eu fui entrevistar o Golias, ele tremia. É mesmo? Ah, eu não sei se ele é sempre assim. Não, também mas não ele, sei. Mas Pode ele ser. entrou, é uma coisa... Tem uma coisa engraçada, você viu que ele falou um nome aí de alguém, né? Que ele falou, doutor fulano. Alguém da... De vez em quando ele caçava um nome de uns amigos dele, assim, né? Tá, nesse programa nós vimos a fita mais pra frente, entrava o Pelé. Entrava Eles o Pelé, fazendo uma o referência jogador era ao o Pelé. Aí uma vez nós fazíamos uma novela na Record que chamava Ceará contra 007. Eu fazia o 007 e o Golias fazia o professor Guimarães, aquele velhinho, né? Professor Guimarães. E tinha um personagem que chamava Bernard Taillan, que era o querido do Valdir Souza que fazia. Quando ele falou a primeira vez Bernard Taillan, os vinhos Bernard Taillan mandaram 4 caixas de vinho Bernard Taillan, o Milton Travesso, que era bebedor, que gosta de vinho, adorou, todo mundo adorou e tal, não sei o quê. Aí o Adoniran Barbosa, que fazia parte do elenco, disse assim, por que mandaram esse vinho? O que houve? Por que mandaram? Não é que falaram Bernard Taillan. Aí o dono ouviu e mandou, foi só de falar assim, mandou tal. Aí a gente foi gravar um capítulo, de repente ele falou, tô preocupado, acabou o fubá mimoso lá em casa. Dona Léo, o que
que é isso? Não, é o fubá que eu dou pra minhas galinhas, tô falando. Quem sabe manda um saco aí pra mim. Vamos para um outro trechinho. A Hebe Camargo doméstica. O Jô Soares, o Zelone, a Hebe Camargo, ela, eu já disse, como empregada doméstica. Tá aí. Aqui onde ninguém nos escuta. Aonde? Vai lá no buraco? Não, aqui assim ninguém nos ouve. É o seguinte, senhor Otelo. Eu vou apresentar a minha demissão ao senhor. Nesse instante. Não, eu vou me embora porque eu avisei ao senhor que eu só gosto de trabalhar sozinho numa casa. E insistem em chamar empregadas para virem trabalhar aqui. Claro que sim, mas você não vê que tem muita gente. Foi eu mesmo que chamei aquela moça para te ajudar e pronto. E chega. Manda ela entrar para servir os hóspedes e o pessoal. Mas é só hoje. Só hoje ou não hoje, isso depende de mim. Tá certo? Entre. Benedita! Pode vir aqui, Benedita. Vem aqui em particular, Benedita. A Hebe Camargo tá Maravilha, linda, Hebe. continua linda. Continua. Mas olha, uma humorista muito gozada. E ela, só que ela, sim, ria mais do que todo mundo, né? Ria, né? Eu me lembro que ela... Qualquer fala que a gente dissesse, ela caía numa gargalhada eu me lembro que maravilhosa. ela fez um Romeu e Julieta. Muito Golias. gozado com o Golias, hein? E outra coisa, ela tem uma coisa que eu acho estupenda, que é o seguinte. Ela tem uma alegria de fazer o que ela faz, né? Eu acho isso fundamental pro artista, né? Tudo com alegria. Eu nunca vi a Hebe chegar e dizer assim, ah, eu tô assim. Não, ela tá sempre, mandando ver. E o resultado tá É aí. impressionante que a Hebe, fora do palco, é a mesma. É a Quer dizer, continua própria. fazendo o programa. É a própria. Impressionante. O Porque programa é uma nos in- extensão dela. Nem nos intervalos do programa, ela continua no palco conversando com o público. É muito fantástico. As pessoas não conhecem essas peculiaridades da Hebe, que eu acho uma... Como pessoa, como ser humano também, E tava o Blota Júnior ali estava também. o era Blota um dos- Júnior ali atrás, É. que continua maravilhoso. Convidado. Mas estava falando de esporte, você é fluminense, né? Sou. E em São Paulo, Quem tem um time mesmo, só tem um. Palmeiras. Eu sou Fluminense. Não, sou Fluminense. A única vez que eu torci por outro time foi quando eu vim morar em São Paulo, em 1960, que o Santos estava no auge. Aí é claro que eu ficava aqui, eu comecei a ver jogo do Santos, e Santos, e Santos. Claro que eu comecei a torcer pelo Santos. Mas não era torcer pelo, como se diz, pelo clube. Eu ia aos jogos do Santos, porque ver o Pelé jogar com Pagão, Pelé, Pepe, depois Doval, depois Carlos Alberto, Clodoaldo, enfim, aquilo era uma coisa, Uma era um máquina espetáculo. Você soube que outro extraordinário. dia houve um jogo no estádio da Portuguesa e a preliminar foi depois do jogo? Você soube disso? Não. Não esqueci qual o jogo, alguém pode me lembrar. Foi Portuguesa e... Foi um jogo grande, mas a preliminar foi depois do jogo. Mas por quê? Porque a Portuguesa fez um bingo, que já estava programado, e o bingo iria invadir o horário da preliminar. Então alguém lá, era Portuguesa de Esportes e Portuguesa Santista. Era esse o jogo. Então a Portuguesa, os dois presidentes, de comum acordo, resolveram passar a preliminar. Foi a primeira vez no mundo Que a preliminar foi depois do... Aliás, Roberto, posso aproveitar Eu o seu lembrei. programa para Sim, fazer por uma favor. pergunta aqui? Há uma história, que eu não sei se é mito ou se é boato e tal, de que há, quando construíram o estádio da Portuguesa, não levaram em conta as dimensões da porta, e quando terminaram o estádio ficou um trator dentro do campo que não conseguia sair, porque a porta... Aí enterraram o trator no meio do campo, é verdade isso? Não enterraram, quer dizer, sobrou uma máquina que era uma máquina que tinha dimensões maiores que o portão, e houve a necessidade de quebrar, não enterraram a máquina, não. Houve a necessidade de quebrar uma parte do estádio que já estava pronta para a máquina Você vê como as coisas e outra mudam, né? A gente brinca muito com os portugueses, que são um povo que eu adoro. Eu vou para Portugal nas férias. Você me contou uma piada de português que que os portugueses contam sobre os brasileiros, que não pode contar aqui. Se você quiser Eu também contar... adoro conta. Portugal. Mas a coisa é gozada. E teve a inauguração dos refletores do estádio da Portuguesa de Esportes, que foram à tarde. A inauguração foi à tarde. É verdade. O jogo do Canindé. Então, essas coisas a gente acaba se divertindo. A gente acaba se divertindo. Mas eu pensei que você fosse corintiano em São Paulo. Não, eu fiz um personagem corintiano, que era um torcedor corintiano. Eu me lembro. No ano que eu fiz o personagem, o Corinthians, depois de 22 anos sem ganhar
o campeonato, ganhou o campeonato no ano que eu fiz o personagem, Jô, o Gavião. Você tem alguma preferência por alguns dos seus personagens? Algum personagem? Você vai matando também, tenho, né? Você foi matando. Preferência, não é matando, matando não, hibernando. Hibernando. Claro que, por exemplo, tem uns que eu adorava, mas que eram muito sacrificados de fazer como o reizinho, que eu tinha que fazer de joelho. Mas adorava. O Gardelón, que era o meu querido, que era argentino, tal, muito amigo. A Norminha, eu adorava fazer. A aeromoça medrosa. Enfim, eu não tenho... Aquele último exilado em Paris, que ficava, Madalena, você não quer que eu volte? Eu não posso ter uma preferência. A Norminha, na hora que eu estou fazendo, eu adoro. Você calcou em alguém, não quero dizer o nome. A Norminha se calcou. A Norminha foi o seguinte, a Norminha não era para ser um personagem fixo. O Max Nunes escreveu um quadro, ainda no Faço Humor, não Faço a Guerra, chamado Uma Artista no Lar, que era em cima de umas matérias que a revista do rádio fazia, o lar da artista e tal. E aí, o nome dela era Norminha e fazia a Norminha. Na época, eu me lembro que a Norminha foi muito em cima de algumas cantoras da Jovem Guarda, que eu agora nem me lembro exatamente quem, tá? E o quadro funcionou tanto que virou um quadro fixo. A Norminha começou a arranjar, aí ela tinha um empresário, que era o namorado dela, que era o Irajá, que era o Irã Lima, que fazia, só falava, né? E aí a coisa foi desenvolvendo. Uma das coisas que eu mais gosto é quando eu telefono pro Jô e faço uma imitação, ou conto uma piada e ele dá risada. Imitação eu já peguei o Jô. Foi muito divertido. É um dos maiores imitadores que eu conheço. Não, eu liguei quase 1,90 m. Eu liguei pro Jô imitando uma jornalista portuguesa que queria entrevistar, ele ficou perplexo. E imita o Paulo Maluf como ninguém. Agora melhor que o Maluf. O seu Maluf é melhor que ele. Claro, sem dúvida. Meu querido Jô. Você também faz imitações. Mas as minhas imitações são assim, só quando calha, né? Porque tem um imitador que imita qualquer pessoa e tem um imitador, aliás, o Agildo Ribeiro que fala isso. Não é que eu imito todo mundo, eu imito quando eu consigo pegar alguma coisa de certas pessoas. Então... Deixa eu passar mais um vídeo. O Jô Soares usa agora um megafone para fazer a voz de um fantasma e assustar o Golias, o Zelone, a Renata Fronzi e Sônia Ribeiro, falecida Sônia Ribeiro, mulher do Blota Júnior, é empregada da família. Vamos a esse tema. Você fica aí preparando o jantar que eu volto já, tá, Dondoca? Eu já falei que eu não sou Dondoca. Pela mulher cruel! Mas agora, eu queria saber onde é que está o índio que aquele pai de santo disse que me protege. Que fria danada. Negócio de enfrentar agora. Estou morto, o que eu vou fazer? Irmão! Onde é que você está, irmão? Ouço vozes. Vai, irmão, responde, irmão. Irmão? É você, mana? Vim te buscar para o espaço. Não, obrigado, tá bom aqui. Sai das trevas, irmão. Sai da onde? Das trevas, irmão. Eu nem sabia que tinham apagado a luz. Muito gozado, irmão Jô Soares. E a Sônia, que mulher classuda, né? Uma pessoa incrível também. Nossa. Você acha que a televisão decaiu daquela época para cá? Ou decaiu mais ainda do começo da televisão brasileira? Foi melhor, né? Não sei, Boris. Eu acho que quando a gente revê uma coisa dessas, primeiro há um lado saudosista muito grande. Há um lado também de registro, né? De reportagem muito grande, né? Mas eu acho que a televisão evoluiu e evoluiu muito. E eu acho que se você montasse, por exemplo, se você montasse a Família Trapo hoje, como era naquela época, o primeiro programa seria genial, o segundo, o terceiro, depois a gente dizia, de novo mesmo, sabe? É como quando você repete muito personagem. Eu acho que evoluiu, ela mudou, eu acho que ela perdeu certos caminhos. E essa discussão do nível da televisão, de determinados programas que muita gente acha que tendem a puxar a televisão, a qualidade
o nível da televisão para baixo? Olha, eu acho... Então, primeiro eu queria terminar de responder o negócio que você falou. Porque eu falei que perdeu um dos caminhos muito fortes, Sim. que era esse caminho que começou na família Trapo, da comédia de situação. Que foi uma perna que não desenvolveu tanto. Depois teve a Grande Família, né? Que foi substituída pela TV Senado, pela TV da Câmara, pela TV da Câmara Municipal, então não precisa. Que são concorrentes perigosos. Perigosos do humorismo. Agora, aí depois você perguntou o que, meu Deus? Eu perguntei sobre a questão do nível. Eu acho que a televisão... Meu Deus, não, pode me chamar de Boris. Sendo a emissora do bispo, a gente tem que tratar com certo respeito. E aqui a gente vai se queixar ao bispo mesmo. Eu acho o seguinte, que a televisão no Brasil, como no mundo inteiro, ela tem programas de todos os níveis. Você vai na televisão inglesa, tem programas de baixo nível. No Brasil tem, talvez, um excesso de programas de baixo nível. Mas a televisão é uma ferramenta. Eu costumo dizer que a televisão é um eletrodoméstico. Ela não é sabe? O que é a boa televisão? É quando você pega um bom espetáculo e leva para casa da pessoa. Se você pegar, por exemplo, um jogo de futebol sensacional e transmitir com uma câmera só para casa da pessoa, se o jogo estiver bom, sempre fica ligado. Você põe 12 câmeras, se o jogo for chato, ninguém aguenta. Quer dizer, ela é um veículo de transmissão do espetáculo. Ela não é o espetáculo. Não, mas ela permite, ela cria o espetáculo. Quando ela vai transmitir futebol, ela vai constatar. Tudo bem, ela cria o espetáculo. Mas o que ela cria, por exemplo, um programa de auditório tipo Ratinho, né? Vai lá e filma o que está lá, né? Então você diz assim, bom, tem um excesso de programas de baixo nível. Pode ser que tenha, acho que tem um excesso de programas de baixo nível, mas a televisão, ela é um espelho de quem assiste. Aquele negócio que diz assim, vai dizer que se não quer vira o botão, se não quer desliga. Mas é verdade. O perigo dessa discussão é nós caímos na censura. Pois é. Eu ainda prefiro o chamado baixo nível. Evidente que se eu quero, eu não assisto. Eu acho que podemos até chegar a uma coisa classificatória, jogar para de noite e tal, mas impedir nunca. Eu acho que quem tem que fazer esse tipo de orientação são as próprias emissoras. Não, as famílias também. As famílias também. Seu filho assiste. A televisão não é babá de ninguém. Não adianta chegar e dizer, imagina, eu cheguei, meu filho estava vendo. Mas estava vendo, sabe, não é a função dele ficar sozinho para escolher. Mas eu trabalho, tudo bem. Mas tem que armar um esquema. Eu não me canso de citar o exemplo da Anne Porlan, que é produtora do meu programa. Uma vez estava lá, tocou o telefone, era a filha dela, e eu ia fazer se eu não me engano era o Roda Viva, eu fiz um programa que era à tarde. Aí eu vou assistir o Jô. Eu disse, não, minha filha, eu posso assistir o Jô? Não, porque você vai ter que acordar cedo para estudar e tal. E ela não assistiu. Quer dizer, e ela não estava lá, era mãe, não estava lá, estava trabalhando. Você não pode atribuir à televisão essa responsabilidade. Ela é educativa? Tem que ser educativa? Sim. Também. Através de quê? Também. Pois é, através de uma programação educativa, de fazer coisas de qualidade. Agora, você não pode simplesmente começar a criterizar o que é baixo nível ou não, porque aí esse critério é extremamente subjetivo. O que é baixo nível para mim, às vezes não é para outra pessoa. Não, mas Munducão é, obviamente, baixo nível e as pessoas assistem por ser baixo nível. Por isso é que eu acho que as próprias emissoras, da mesma forma que você na sua casa e você com seus funcionários, você escolhe quem vai trabalhar com você, você não vai pegar um cafajeste ou um bandido trabalhando com você, ou sei lá o quê. O nível da televisão tem que ser visto pelos programadores. Sim, mas às vezes se cede fraquezas ao Ibope. Então, talvez... Pois é, e o engraçado é que nem sempre o Ibope corresponde a uma venda de produtos igual ao seu número. Não. Você pode ter um programa de imensa audiência sem anunciantes. Claro, os anunciantes fogem desse tipo de programa. Claro. Jô, vamos para mais um intervalo. Voltamos daqui a pouco com o Jô Soares no Passando a Limpo hoje. Só ele. Até já. Pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 011-826-1009, o fax é 011-826-1320 e o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Jô, tem muito fax e muito telefonema reclamando de mim e de você. De você porque você está fumando, de mim porque eu faço campanha anti-tabagista e permito que você fume. Então nós temos que explicar isso. Eu estou permitindo, ele pediu
O negócio é o seguinte... O que, que eu posso fazer? Vem uma visita aqui, pede para fumar. Eu estou fumando um charuto Jô Soares, tá? Que foi uma forma maravilhosa que eu encontrei de nunca mais ter que pagar charuto na Fede, minha como vida. os outros também. Não. Charuto bom tem aroma, charuto ruim fede. O negócio é o seguinte, o charuto, se você fumar um charuto por dia ou 2 dias, e não tragar, porque tragar realmente é uma coisa brutal, né? Tanto que eu vou fazer exame de pulmão, meu pulmão, o médico diz assim, você tem pulmão de camponês e tal. Você não tragar já é uma grande coisa. Se fumar um charuto por dia, evidentemente, eu estou falando, não sou médico, mas eu acho que não deve fazer mal. Sim, mas você obriga os outros a 10. respirarem esse troço. Mas isso aí é controvérsia. Mas já que você está pedindo, pronto. Pronto, obrigado. Pronto. Obrigado. Não, e tem o perigo aqui desses sprinklers aqui começarem a chover em cima da gente. Mas eu só acendi esse charuto para ver se ia realmente acionar. Eu nunca vi ninguém fumar nesse sempre. estúdio. Foi uma grande concessão. Incrível. Pronto, por favor. Alguém podia pegar isso aqui? Ô, James, would you please? Thank you very much. Pronto. Tem uma notícia que eu vou dar e depois a gente continua. Olha, o finlandês Mika Häkkinen confirmou o favoritismo e venceu, para quem não sabe ainda, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Durante 24 voltas, Rubens Barrichello liderou a corrida e foi obrigado a abandonar a prova quando quebrou o motor da Stewart. Na 43ª volta, o outro brasileiro, Pedro Paulo Diniz, rodou na pista, ficou preso na zebra e também abandonou a corrida. Em segundo lugar, chegou Michael Schumacher, da Ferrari. Hans-Harald Frentzen, da Jordan, ficou em terceiro lugar. O filme central do Brasil, de Walter Salles, consegue mais uma conquista no exterior. O prêmio de melhor filme estrangeiro da Academia Britânica, derrotando desta vez A Vida é Bela, do italiano Roberto Benigni. O prêmio de melhor filme ficou com Shakespeare in Love, que também foi o grande vencedor do Oscar. Jô, você assistiu Central do Brasil? Assisti. Assistiu o filme do Roberto Benigni? Assisti. Achou o Oscar justo? Eu não sei se é justo ou injusto. Eu acho que o Central do Brasil é muito melhor. Eu acho um filme extraordinário, Central do Brasil, sabe? Não é que é como filme brasileiro. Não, eu acho que é um filme excelente, feito em qualquer lugar do mundo. Quer dizer, ele é brasileiro porque a temática é brasileira, etc. Mas ele é universal. Maravilhoso. Não tem erros técnicos, não tem erro de direção, não tem aquela coisa que às vezes acontece, em cinema brasileiro acontece, e que é aflitivo, pelo menos para quem é ator, que, de repente, um ator que não está bem dirigido, ou que não é bom, estraga a cena inteira, né? O diálogo, de repente, fica artificial. O filme está indo muito bem, ótimo e tal, de repente, uma cena quebra o filme. Eu acho um filme perfeito, eu adoro o filme. Gostei muito. E adoraria E um prêmio que o Valtinho britânico, tivesse um prêmio todos britânico. os prêmios. Eu acho que o Valtinho só não vai ganhar o Oscar. O Oscar. Só. É verdade. Né? Vamos passar mais um trecho de um programa mais antigo seu. Em 1970, Jô Soares e Carlos Alberto entregavam 3 prêmios... 69, deve ser. 69? Lá está Então, escrito 70? 70, provavelmente Porque eu saí- referente a 69. Pode ser. O Carlos Alberto de Nóbrega também entregavam 3 prêmios Roquete Pinto, que era um prêmio da Rádio Record, da TV Record. Então é 69. 69. Pode Então, ter certeza, 69. eu fiquei na Record até 69. Entregavam para quem? 70 eu tava na Exatamente Globo. para o Silvio Santos. Vamos lá. Silvio Santos, Carlos Alberto, personalidade do ano, muito obrigado. melhor animador de televisão. Muito obrigado. Governador do estado. Agora, Muito obrigado. a gente dá 3 e só recebe 1, é? Por quê? Olha, eu sempre procuro fazer os melhores negócios. Eu tô vendo. Eu tô vendo. Mas eu fico muito feliz porque estou recebendo os meus prêmios das mãos de 2 amigos. Foi na Record. Pode ser em 70? Pode ser em 70. Que é um prêmio, eu já podia não estar na Record e estar entregando o prêmio. Mas eu acho que é 69. Agora é impressionante, com essa imagem parada aí, o Silvio Santos está com a mesma cara hoje e o Carlos Alberto, eu não poderia dizer a mesma coisa. E eu também estou diferente. O Silvio Santos não muda. Olha só. É verdade. Quer dizer, ele muda, ele saiu lá da Vila Guilherme e foi para Anhanguera. Mas a cara dele não muda. E engorda, né? A conta bancária. Só a conta bancária. Porque, ó, Júlio, faço bons negócios, como é que ele disse? como é que é? Não, eu estou acostumado a bons negócios. Tem uma coisa de bons negócios aí. Boa, você conversa muito com ele, né? Converso.
Ele te ouve, né, Jô? Das poucas pessoas que eu acho que ele ouve. Não, acho que ele ouve todo mundo. Ele escuta. Pode brincadeira. Não, ele é uma das pessoas que mais, numa conversa, um dos interlocutores que eu conheço, que mais quer ouvir o que você está falando. Mas realmente. depois decide sozinho, muito sim, sozinho. evidente. E decide muito pelo faro, né? Pela sensibilidade. Tem uma intuição incrível. fera. Tem mais um trechinho pra gente? Tem. 3 porquinhos. Jô Soares, Pagano Sobrinho, saudoso Pagano Sobrinho, Manuel da Nóbrega são os porquinhos. Roberto Carlos. O Roberto Carlos é o lobo mau, que é um fiscal da prefeitura. Vamos lá. Todo dia 7. Esse lobo é uma brasa, mano. Esse lobo aí, ele não vai nem à missa no domingo, tá bom? De tão bravo que ele é. Ele não acredita em santo? Santo ele acredita, então, santo até que ele acreditou e se deu bem às pampas. Que santo que é? São Remo. Olha aí. Vamos calar essa boca aí, porquinho assanhado. Senão eu quebro essas casas todas aí já. A minha não, pelo amor de Deus. A minha não. Também. Você chama raio de patrulha. Chama raio de patrulha, sim. Chama raio o quê, seu porco? Fica quieto. Porco não, viu? Porco não. É porco não. O que é porco não? O que é então? Leitãozinho. Eu te conheço de algum lugar. Mas o senhor não me conhece, não? Conheço. O senhor não conhece? Eu conheço. Eu nunca vi o senhor nunca me viu? Tá me chamando de mentiroso? Eu chamando de mentiroso? Tá me Mas chamando que de mentiroso? Ah, que mentira. Olha, pra começar, vou quebrar logo a casinha. Ah, não, por favor. Vou quebrar a casinha. Não, quebra as casas, mas a casinha não quebra, por favor. Como é que a gente vai fazer sem casinha, Não vai fazer mais. Não tá voltando? Olha o lobo voltando. Olha o lobo. Olha o lobo. Voltou, seu lobo? Ele tá de Seu lobo pasta. é o lobo de pasta. Ele tá de pasta. Lobo e fiscal da prefeitura. Mais respeito. É bem atual, hein, Jô? Totalmente. Jô, Manuel de Nóbrega. Você também trabalhou com... Você nunca fez a praça? Fez a praça? Fiz, eu fazia um alemão na praça. Um alemão na praça. Ixi, Ele falava que tem louco. Que tem louco ensinava você. coisas erradas para ele. O Manuel de Nóbrega deixou uma herança, por causa aberta, um banco maior do que qualquer banco do Brasil, porque é o banco da praça. Aquele formato de você fazer é um formato genial. É uma praça, agora inclusive expandiu para lá, para aqui, não sei o quê, tem um quiosque, não precisava de nada disso. A ideia genial é botar uma praça, um banco, uma pessoa simpática fazendo o gancho. O Manuel de Nóbrega, inclusive, ficava com uma revista onde ele botava todo o script lá dentro, que ele não decorava aquele negócio todo, que ele fazia... Era ao vivo no tempo. Era ao vivo e ele contracenava com todos os personagens, né? Que sentavam ali. Pelo menos no começo era assim. Depois tinha um outro banco onde havia umas ceninhas. Ficava ali e tal. Começou na antiga TV Paulista. Amor. Olha, quando começou a Praça da Alegria, eu me lembro que eu estava no Rio de Janeiro. Quando começou no Rio de Janeiro, foi quando o Golias estourou no Rio de Janeiro. Eu me lembro que eu fui num prédio uma vez, eu ia para uma festa no último andar. Do térreo até o último andar, eu ia ouvindo a Praça da Alegria. Todos os apartamentos estavam ouvindo. Naquele tempo, o Rio de Janeiro e São Paulo tinham programações distintas. Era totalmente separado. Jô, e o Pagano Sobrinho? Era um comediante extraordinário, um ator fantástico. Você sabe que o Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, pegava avião no Rio e vinha para São Paulo só para ficar ali na esquina do Ipiranga com São João, ali no Jeca, batendo papo com o Pagano, ouvindo o Pagano contar as histórias. Eu me lembro que o Pagano cantava uma musiquinha, que eu sempre brinco aqui na redação e canto, que é muito da telefônica de hoje, dessa coisa do telefone que não funciona assim. Terreque, 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 o telefone só responde nhoque, nhoque. Ele vivia cantando isso, que eu acho muito atual. Não, e agora tem uma coisa engraçada, você liga quando está ocupado, assim, esse telefone está ocupado. Ligue novamente, porque tem gente que não sabe que quer dizer que é ocupado. Lembra uma música que você cantou do PC? Você lembra dessa música, o PC e tal? Logo que o PC estava sendo perto da condenação e o PC, então era uma música sobre aquele ambiente, você não lembra? Uma que você botou no jornal, inclusive? Eu botei no jornal. Era uma festa junina, mas eu não me lembro. Ah, pena, gostaria de ouvir. Agora eu lembrei dessa dor. Vamos para mais um trecho. Vamos lá. Um show onde o Jô brinca com o movimento hippie. Na entrada ele distribui flores ao público ao som do Caçulinha e seu conjunto. O Caçulinha hoje na Rede Globo. Vamos lá.
Pois é, minha gente, hoje eu vim de hippie. O hippie todo mundo sabe o que é. É aquele cara que se veste tão esquisito, mas tão esquisito, que quando ele vai no jardim zoológico precisa de 2 ingressos. Um para entrar e o outro para sair. Hippie gordo, parece que é o único que tem no mundo, sou eu, assim, vai. Inclusive, eu não sei se gordo dá para ser hippie. Quando eu estava entrando no teatro, tinha 2 caras que vinham andando, um olhou para o outro e falou, olha lá, um hippie. O outro falou, aquilo não é hippie, é hippiopótamo. Que lamentável. O humor da época. Não, nem o da época. O humor da época. Hipopótamo. Mas eu te garanto que esse texto não era meu. Mas tem essa coisa, essa entrada e tudo, tinha um significado. Isso tudo é parte, isso aí era parte também de um show do dia 7, que era aquele show. Agora, tem uma coisa que eu acho impressionante, você vê como é que a plateia estava, né? Todo mundo de terno, gravata, era como se fosse, não assistir um programa de auditório, mas as pessoas iam como quem vai ao teatro. Mas o Teatro Record era uma coisa chique. Era uma coisa chique. Esse era um programa gravado ou era ao vivo? Não tinha programa gravado, era tudo ao vivo e gravava. Mas ele era feito como se fosse ao vivo quando gravava também. Exatamente. Quer dizer, ele não ia ao ar diretamente. O show do dia 7, eu não tenho certeza. Eu tenho a impressão que os shows do dia 7, às vezes, eram direto, né? Quer dizer, era ao vivo. Jô, deixa eu começar com as perguntas dos telespectadores. Vamos lá. Que nós vamos atravessar o resto do programa com as perguntas. Olha o monte, ó. Vamos lá. Olha. Gostaria de saber, pergunta o Menotti Donato, se você recebeu alguma proposta da Globo ou do SBT para fazer um programa humorístico. Que história é essa de você ir para a Globo? É o Menotti Donato. Gente. Vai para a Globo? Que história é essa? Olha, o que acontece é o seguinte. Essas boatarias vão e vêm, né? Não sei o que, tu recebeu proposta, tem isso, tem aquilo. Eu tenho um contrato até o ano 2000. Mas o contrato foi feito para ser quebrado. Mas não os meus, eu não quero. Você paga multa. Não, eu não quero. Eu tenho para mim, a não ser que eu tivesse muito insatisfeito. Eu acho que a única coisa que pode fazer você quebrar um contrato é quando você não está satisfeito. Aí você quebra o contrato. Agora, quebrar o contrato, um contrato só porque teve uma proposta ou porque fulano falou que ia te fazer uma proposta, eu acho que não. Se você não está satisfeito, aí você quebra o contrato. Não, eu não consigo conceber outro motivo. Porque o contrato, para mim, é só uma retificação daquilo que você combinou de boca. Outro motivo pode ser um belíssimo dinheiro que te faça extremamente feliz. Mesmo assim, aí para mim seria complicado. As pessoas acham que isso é simples, né? Você se amarra no lugar, você gosta. Não é só isso. Por que você vai romper um contrato que teve uma proposta melhor, aí você rasga o contrato? Qual é a confiança que a pessoa que te contrata, inclusive, vai ter eu penso assim e que você não vai rasgar também o contrato na hora que você achar que um outro vai te dar mais? Claro. Né? Maurício Gomes pergunta, que é de Campinas, Maurício Gomes dos Santos. Pergunta se é verdade o que aconteceu em relação ao episódio que te envolveu junto ao DOPS na época da ditadura militar. Qual é o episódio? Eu tive no DOPS, preso, passei um dia inteiro, por causa de uma reunião que teve da classe teatral. Eu era um dos membros da mesa. E, aliás, teve uma coisa engraçada, né? Porque nós estávamos ali todos reunidos e tinha que compor a mesa lá em cima, né? E aí o Juca de Oliveira disse assim, quem vai? Vai fulano, Delmiro Gonçalves, Armando Bogos, Léo Vilar. E o Juca, Jô Soares. Eu falei, mas eu vou para a mesa? Vai, claro, fui para a mesa. Aí esses componentes da mesa, eu não sei se todos foram chamados. Eu fui chamado ao DOPS, tive que ficar uma manhã e uma tarde lá sendo interrogado, questionado, apavorado, claro, porque você ficava... Nessa época você ficava realmente... Perspectiva de ser torturado. Em pânico. Tanto que eu saí de casa. Quando eu falei isso pro Juca e pro Juca de Oliveira, eu falei, você viu o que você me aprontou, Juca? Eu vou ter que ir pro DOPS. E o Juca já tinha, logo em 64, ele foi obrigado a fugir. Ele fugiu lá por aquela estrada de ferro da Bolívia, lá, como é? Madeira Mamoré. Bamboré, Santa Fé, não sei o quê. Aí eu falei, o que eu faço agora? Se fosse eu fugia. Já pegava, já ia pra Bolívia. Eu digo, não, também não vou para a Bolívia assim, eu vou ver o que está havendo.
era uma época... Preferiu ser preso que ir para Bolívia, é isso? O quê? Você prefere ser preso que ir para Bolívia? Não é isso. Eu queria saber exatamente o que era. O nível do interrogatório era assim, por que o senhor estava na mesa? Porque era uma mesa para defender artistas intelectuais que tinham sido presos em frente ao Glória, aquele manifesto dos 8 ou dos 9 do Glória, que estava o Flávio Rangel, todos amigos meus, que foram lá protestar na época do Castelo Branco ainda. Porque era uma reunião de artistas intelectuais. O senhor usou uma palavra que foi inventada por comunista. Que palavra? Intelectual. Isso é uma palavra inventada por comunista. Como assim? Está aqui entre aspas. Toda palavra que nós recebemos lá de Brasília, entre aspas, é que é inventada por comunista. Eu não sabia, eu estou usando sem saber. E, sobretudo, que na época da ditadura, eu tinha escondido na minha casa, durante 3 meses, o Mário Schember, que estava foragido. E ele ficou na minha casa e dizia que era meu tio. E ele tinha um cabelo branco. Uma vez eu vi ele querendo convencer a Tereza, com quem eu fui casado, de pintar o cabelo dele. Eu falei, você não faça isso, que vão prender você do mesmo jeito, vão dizer que além de comunista você é viado. Vai ficar com o cabelo ruivo, andando na rua. Sim. Então, a gente vivia em estado de pânico. Uma vez eu cheguei em casa... Ele era o único humorista espírita que eu conheci. Quem? O Mário Schember. Não, Mário Schember. Humorista não. Não, comunista espírita. Comunista, mas depois é que foi espírita. Né? Depois. Não era espírita, ele tinha uma curiosidade pelo insólito, que era uma coisa impressionante. Uma vez ele escondido, foragido, queria sair porque alguém tinha dito a ele que tinha uma das pessoas que vinham visitá-lo, que tinha um fenômeno estranho, que tinha uma mulher que morava no Pacaembu e que ela crescia no sol. Quando ela saía no sol, ela crescia. Não, senhora, eu quero ver, porque... fumando charuto. Não, diz que tem uma senhora lá que ela cresce no sol. Eu digo, não, você não vai sair daqui sob o risco de ser preso para ver uma mulher que cresce no sol. Né? Então, era um clima tão terrível. Eu me lembro que em 69, por aí... Você tem o endereço de onde essa mulher cresceu no sol? Não sei. Dá uma bela reportagem. Eu cheguei em casa com a Tereza, eu morava numa vila ali na Brigadeiro Luiz Antônio. E, de repente, a minha casa estava toda apagada. Eu cheguei, o pessoal do CCC tinha jogado tinta vermelha como se fosse sangue na parede da casa inteira, inclusive numa estátua que tinha na frente da casa, uma menina com as flores, estava banhada de sangue e rabiscaram na parede inteira. CCC. Então você vivia num clima de... intranquilidade. De pavor. Né? Jô, o Roberto Moraes manda duas perguntas, uma sobre o horário que você já respondeu, outra em uma época em que apresentadores de TV fazem dietas plásticas, implante capilar, você não tem esse tipo de preocupação com estética e saúde? Tenho, por isso é que eu me mantenho sempre nessa forma extraordinária, corpinho de bailarina espanhola. Né? Faz ginástica, levita de manhã. Levita, já contou levita? Pode ser, já tá. O Paulo, não tem o sobrenome aqui. Jô, antes de entrar para a televisão, você entrou para a carreira diplomática? Não, eu cheguei a estudar para fazer o Itamaraty, aí comecei a trabalhar, aí não dava mais para fazer, quer dizer, não me interessei mais em fazer a carreira diplomática, né? A Kátia Salgueirinho pergunta, você tem alguma ideia para o seu próximo livro? Eu tenho. Já tenho uma ideia, mas ainda não sei como é que termina, então não dá nem para começar a escrever ainda. Tem que escrever o show antes. Jô, sou sua fã, Luciana Bernick, e pergunta, gostaria de saber por que é perceptível quando você não gosta de entrevistar algumas pessoas, e que pessoas você gosta de entrevistar? Olha, não é que eu não gosto de entrevistar algumas pessoas, é que às vezes a entrevista não rende aquilo que você está esperando, né? E como é muito mais um bate-papo do que uma entrevista, quando não rende, não rende, quer dizer, mas não é que eu não gosto ou da pessoa ou do assunto. Às vezes não rende, o papo murcha, vamos dizer assim. É claro. Né? E tem pessoas que tem amigos que sentam lá e ficam nervosos, tem pessoas que eu não conheço e que dão entrevistas sensacionais. Tem uma entrevista que você quase não fez, que é com essa pianista de jazz americana, cantora, cantora, e realmente ela não respondeu nada. Yes, no, maybe. E tem casos... Você suava frio. Você sabe que, por exemplo, o Carlito Maia, né, que é fã incondicional do programa, meu amigo desde essa época aí da repressão, e ele é fã do programa. De vez em quando, aí ele manda um fax, né? Ou elogiando uma entrevista, ou dizendo, fulano não falou nada. E eu me lembrei quando você comentou a respeito da Shirley Horn.
Né? Canta que é uma maravilha, toca. Eu não sei porque eu achei que ela era pianista, desculpa, eu estou mais... Não, ela é pianista mas... É pianista e cantora. Mas ela ficou perplexa, não respondeu nada. Aliás, você deu uma belíssima entrevista na entrevista dela sobre jazz. Foi uma maravilhosa conferência, eu também adorei. Melhor que a entrevista dela, foi maravilhoso. Gostaria de parabenizar pela excelente entrevista. Gostaria de saber do jogo quando o seu primeiro livro, Xangô, vai se transformar em filme. Um abraço, Irã Delmar e Edmar Aristóteles. Olha, eu não sei exatamente quando o filme sai, porque eu vendi os direitos do livro, né? O filme falta fazer uma cena em Londres e aí já está praticamente pronto. Agora, quando o filme sai, não sei. O Alex Tiso, de Três Pontas, Minas Gerais, pergunta se teremos o prazer de curti-lo mais uma vez, fazendo um programa humorístico como nos velhos tempos. Eu acho o seguinte, eu acho que o meu programa já tem um contingente de humor muito grande. O meu programa não tem camisa de força nenhuma. Você viu que essa semana eu entrei de alemão, fazendo um alemão lá com os alemães. Camisa de força é só fora do ar. Só fora do ar, só fora do ar. Então, acho que o programa tem um contingente de humor grande, às vezes mesmo nas entrevistas, né? E, eventualmente, eu posso até fazer um personagem dentro do programa. Eu tenho cada bronca do teu charuto aqui, depois você vai levar para cá. Mas chegaram antes. Nós vamos fazer um intervalo e depois continuamos com as perguntas dos telespectadores até a meia-noite, exclusivamente com o Jô Soares no Passando a Limpo. Até já. Repórter Record, amanhã, 9h30 da noite. Participou de uma Bienal, você hoje está pintando o set? Não, Canal 7 aqui, que é a Rede Record em São Paulo. Não, no momento eu não tenho pintado exatamente por causa da atividade de literatura. E a pintura é uma coisa muito absorvente. Eu participei da Dona Bienal. Aliás, eu participei, tem uma coisa engraçadíssima. Eu participei do primeiro espetáculo que foi uma desobediência civil contra a ditadura, chamado Feira Paulista de Opinião, dirigida pelo meu querido amigo Augusto Boal, em que eu participava como artista plástico. Tinha um quadro meu que chamava O Repouso do Guerreiro, que era um militar no banheiro, de túnica, assim, pensando, sentadinho, pensando, né? E eu fiz também fiz os cartazes do espetáculo. Bom, o espetáculo deu um maior problema, aí todo mundo, de novo, chamado no DOPS. Aí o primeiro que foi o Renato Consorte, foi chamado. Porque tinha o seguinte, a última peça, que era do Plínio Marcos, aliás, também tem uma coisa engraçada, durante esse período, quando invadiram lá o teatro no espetáculo Roda Viva, a classe teatral resolveu botar seguranças em cada porta de teatro. E quem era encarregado da segurança do Teatro Oficina era eu e o Plínio Marcos. Você já pensou? Bom, então nesse espetáculo tinha uma peça do Plínio Marcos, eram várias peças em um ato, em que todos os atores estavam vestidos de gorila. Aí ele foi chamado para depor no exército e o cara, acho que era um major, perguntou para ele por que é que vocês estavam vestidos de gorila. Aí a saída do Renato Consorte foi a seguinte: não, é que sabe como é a produção de teatro no Brasil? Cada uma das peças era para ter uma roupa de um bicho. Mas faltou o dinheiro, só ficou pronta a roupa dos gorilas. Eu falei, mas você deu essa desculpa? Dei. Aliás, você se cuida porque eles estão querendo ir atrás de você por causa daquele quadro. Está lá o militar sentado no banheiro e tal. Eu falei, mas não tem problema, se eles me chamarem, eu digo, não, aquilo não é uma farda de militar, aquilo é uma farda de domador, é o domador de todos esses bichos que iam ter no espetáculo. Aí ele falou assim, e você acha que ele vai acreditar numa história dessa? Eu falei, se ele acreditou na tua história, por que ele não vai acreditar na minha? Sem dúvida. Jô, deixa eu te fazer uma pergunta que é de um telespectador, mas é uma bela sacanagem. Ipatinga, Elbert Vieira, o que ele acha do SBT comparado com a Globo, de onde você veio? E essa família Trapa, é copiada pelo programa Sai de Baixo, o que você acha disso? Olha, não dá, eu acho que não dá para comparar, a Globo com o SBT, não dá, esse tipo de comparação fica muito... É verdade. Fica muito difícil, muito complicado. Além do mais, o meu programa estando no SBT. Agora, quanto à Família Trapo, como é o Sai de Baixo, ser copiado da Família Trapo, quando lançaram o Sai de Baixo, vários jornalistas me entrevistaram para perguntar o que eu achava, se era uma cópia.
Não tem cópia nenhuma, não tem nada a ver. A única coisa que tem é que é também uma sitcom, uma comédia de situação. O que acontece é que, como há muitos anos não havia nenhuma outra comédia de situação, e era uma comédia de situação com o Tom Cavalcante, que, aliás, eu acho um comediante extraordinário. Tem uma coisa, não é só como imitador, como presença e tal. Fala dela, quer dizer, tem um elencaço, né? E é também uma história, uma comédia de situação passada num apartamento e tem um porteiro. Se você pega todas as comédias de situação dos Estados Unidos, você vai dizer que uma é cópia da outra, porque o formato é o mesmo. Entende? É a mesma coisa dizer que um jornalismo é copiado do outro, porque tem o âncora e tem as matérias. Não acho uma injustiça que se faz com como é que se diz, com o sai de baixo, achando que é uma cópia. Não, eu acho que é uma cópia do estilo, mas o estilo não é de ninguém, né? Jô, o que você está achando do governo do Fernando Henrique Cardoso nesse instante? Agora? Nesse horário? Nesse horário, exatamente agora. Ótimo, porque ele está dormindo. mas você era uma pessoa que gostava do Fernando Henrique. Eu acho que o governo do Fernando Henrique Cardoso, o passado e esse, apesar de ser dos melhores que o Brasil já teve, são os piores que se esperava do Fernando Henrique Cardoso. Você acha que é culpa dele? Eu acho que ele é o presidente. O presidente é que escolhe seus assessores, seus ministros. As declarações que ele faz são... Você votaria nele de novo? Surpreendentes. Você votaria nele de novo? Você sabe que eu votei nele? Antes de mais nada. Que se pegar de traído. Ora. Você tá vivo. Eu acho o seguinte... Tem o e-mail da minha prima pedindo um autógrafo aqui, eu vou ter que depois pegar. O maior aqui. prazer, já dou agora enquanto estou falando. Como é o nome dela? Estela, tá aí, ó. Estela. Eu tenho a impressão, eu não sei o que acontece lá com Brasília, eu acho que as pessoas ficam muito distantes, ficam isoladas. Eu não sei o que está vendo, mas eu acho que tem coisas... Por exemplo, o episódio do presidente de Cuba, não é pelo fato da gasolina do avião, mas não entendo por que mandar buscar com o avião da FAB, mandar buscar o Cubas, apesar de que ele chegou, foi comprar o meu livro, isso eu fiquei... Não, mas aí eu acho que teve até um ato humanitário e um ato de tentar evitar sangue no Paraguai. O Brasil não quer instabilidade do Paraguai. Aquela situação ainda é confusa, mas aí eu entendo. Mas, meu Deus, mas ele não está ainda conseguindo se firmar para governar o Brasil? Já quer governar o Paraguai? Não, mas aí teve um interesse estratégico, acho que até um ato humanitário dele. Tem essa... Não, tudo bem. Olha, inclusive é uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu conheci antes de ser presidente, como a Ruth também, eu gosto muito, né? Quer dizer, pessoas por quem eu tenho admiração por tudo que foram, por tudo que fizeram e tudo que simbolizaram. Mas realmente algumas atitudes do nosso querido presidente deixam muito a desejar. As declarações também deixam muito a desejar. Aí tem aquela coisa, não, mas não foi isso que eu disse. Então é melhor não dizer nada, né? Porque não é possível que cada declaração seja desvirtuada. Há um complô, uma conspiração contra as declarações do presidente? Não pode haver, né? Eu tenho muita coisa perguntando se você não vai escrever um livro sobre a sua própria vida, uma autobiografia. Olha, também ao vivo me perguntam muito isso. Eu fico meio... Eu vou falar uma coisa, você vai morrer de rir, vai dizer que é um absurdo e tal. Eu sou tímido. Ah, é? Pois é, tá vendo? Eu, por exemplo, eu não me assisto na televisão. E quando eu olho, me acho gordo. Quando eu estou fazendo, eu me acho magro. No duro. Eu me assisto profissionalmente, quer dizer, para corrigir coisas, às vezes eu estou com algum cacuete, algumas coisas. Agora, escrever um livro sobre a minha vida, em primeiro lugar, não sei se seria tão interessante, né? É uma bela fofoca, hein? Não, podia, eu tenho vontade de fazer um dia o seguinte, pegar uma pessoa, pegar um jornalista e ficar batendo papo com ele, contando histórias da minha vida. Mas eu sozinho não conseguiria fazer. Eu precisaria de um interlocutor para fazer isso. Entendeu? Isso é uma proposta? Não exatamente, mas enfim, já que é vantagem. João, Paulo César, presidente do Venceslau São Paulo. Qual foi o personagem que mais se identifica com você em sua vida pessoal? A Norminha. Olha,
não sei, eu acho que cada um tem um pedacinho. Cada um tem um pedacinho de mim, mas não... Identificação total, eu acho que nenhum, porque eu acho que o ator, o comediante usa, inclusive, esse recurso de várias máscaras, né? Para passar vários recados, mas uma identificação total, não. É, claro. A Mariângela Daniel e o Alon Catarivas perguntam quais são os hobbies do Jô e dizem que são seus fãs incondicionais. Cinema, leitura, cinema. Você gosta de automóvel também? Não sou fanático, não especificamente. Eu gosto de ter um belo automóvel. Não, eu pensei que você gostasse de automóveis. Assim. Não. Agora eu gosto muito de filme, gosto muito de cinema. Você assiste televisão? Assisto televisão. Jornal da Record, claro. Claro. Se eu não assistisse, seria uma vergonha. Jô, por que você matou o Getúlio? Valdemar, olha que pergunta. Valdemar, não fui eu. Te juro que não fui eu. Se você quer saber quem matou Getúlio, você vai ter que ler o livro. Jô, critica-se o seu modo de entrevistar certas pessoas usando de sarcasmo excessivo. Por que ao entrevistar políticos que se comportam na vida pública de forma pouco idônea, você não usa esse mesmo tipo de comportamento? Como é o nome dele? É o Flávio Ferreira de Castro, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Flávio, não é verdade. Eu uso exatamente o mesmo tipo. Aliás, em primeiro lugar, eu não faço sarcasmo, porque sarcasmo é o lado amargo do humor. Eu faço ironia, que é muito diferente do sarcasmo. E eu uso essa ironia com todo mundo que vai lá. Até pelo telão agora, eu fiz perguntas bastante, vamos dizer, instigantes pro presidente do Banco Central, pro Pedro Malan. E tem que deixar as pessoas falarem, José Serra. Agora, se eu não usasse dessa mesma ironia e dessa mesma cutucação, vamos dizer, o programa não teria sido tão importante como foi na época do impeachment do Collor. Claro, né? É evidente. E que só não foram mais defensores do Collor lá porque não queriam ir, porque todos foram convidados. Era muito gostoso. A gente convidava o Collor, a única coisa que ele pedia para a emissora, para o SBT, nós estávamos juntos. É verdade. E era isso, e ele dava até uma lista que nós pedimos, mas as pessoas não iam. Não iam. Foi o Zé Lourenço. Lá, que aliás se saiu muito bem. Depois ligou para agradecer a maneira como foi conduzido, mas foi lá e foi perguntando e mandando brasa, mandando pau em cima. O Fernando Souza, de Belo Horizonte, Minas Gerais, pergunta se você ainda pensa em fazer regime. Eu faço regime o tempo todo. Para engordar. Eu também eu faço um controle. Se eu comer sem fazer um controle de alimentação, eu continuo engordando. Porque o problema do gordo é que ele engorda sempre. Não é que ele chega num peso e parou. Aí seria ótimo. Você cozinha, né? Não. O que você gosta de comer? Tudo. A não ser fígado, leite puro e doce de coco. Jô, como seu amigo, o Jurandir Tadeu, publicitário, gostaria de saber o que você fez com aquele Fusca branco que você dirigia na rua 24 de maio. Nossa, não faço a menor ideia. Jô, por que você interrompe tanto os seus entrevistados, seus programas, e muitas vezes interrompe o raciocínio do telespectador? Tem que interromper às vezes. Não, isso aí é um problema de ansiedade. Isso acontece e às vezes eu me policio, eu peço para a equipe ficar me policiando, porque às vezes você como eu não sou um jornalista, no sentido mais convencional da palavra, eu entro no assunto e às vezes eu tomo partido do assunto, né? Então, às vezes, sem querer, eu atropelo. É um problema de todos nós que entrevistamos. Mas talvez de minha parte seja mais. Quando eu estou muito envolvido com o assunto, eu digo, mas peraí, mas não sei, fica como se fosse uma conversa, uma discussão entre amigos num bar, um com uma opinião, outra com outra. Aí fica realmente, eu me penitencio disso, eu procuro me policiar, mas às vezes não dá. Jô, o Leandro Figueira, de 22 anos, de Santo André, São Paulo, pergunta: o que levou o Jô Soares, comediante, a ter um talk show? Ele tem saudade de seus programas humorísticos? Não. É uma boa pergunta que eu devia ter feito. Eu acho o seguinte, que eu continuo comediante. É um comediante que entrevista as pessoas. Eu não sinto saudade porque eu faço espetáculo no teatro. Como eu te disse, eu posso eventualmente voltar a fazer personagens. Mas o que te levou a pensar num talk show?
É interessante. Desde a primeira vez que eu trabalhei com Silveira Sampaio, que também era comediante, dramaturgo, comediante, ator. Eu disse assim, tá aí, isso é uma coisa que eu saberia fazer, que eu gostaria de fazer. Desde aquela época que eu tinha posto na cabeça que era um programa que eu gostaria de fazer. Porque eu adoro conversar, gosto de me divertir, gosto de me informar, gosto de rir, de fazer rir. Então acho que junta tudo. Jô, incrível, 2 tipos de perguntas. Se você vai para Globo mesmo e por que eu estou deixando você fumar? Mas já não está mais. Pois é. Gostaria de saber do Jô Soares o que tem naquele copo que ele bebe sempre no seu programa. Me desculpe. Tudo. Alonso Alves de Souza, Unai, Minas Gerais. Alonso, varia. Tem dia que tem água, tem dia... já teve até consomê. Um dia que estava muito frio, tinha um consomêzinho. Tem refrigerante, tem água de coco. Varia, não tem uma coisa certa. O Eduardo ninguém sabe o que é, porque ele não mostra. O Eduardo Rafu, de Suzano, São Paulo, pergunta: temos você como uma pessoa inteligente, transmitindo honestidade, segurança tal. Diante de tudo isso, qual o motivo de nunca ter se candidatado a nenhum cargo público? Porque eu não tenho competência para isso. Eu acho que no Brasil, as pessoas têm uma tendência de entender da formiga à bomba atômica. Quer dizer, podem fazer tudo. Eu acho que o político, além de necessariamente ter uma vocação, ele tem que ter vocação, ele tem que ter competência para aquilo. Eu não teria competência para exercer um cargo público. Eu sei que o que eu faço na minha profissão, o meu métier, eu conheço. Conheço porque eu tenho 40 anos de profissão, fui aprendendo no caminho e espero aprender muito mais, porque eu tenho ainda uma imensidão de coisas pela frente para aprender. Em termos de prática da política, eu não sei nada. Quer dizer, eu seria um péssimo senador, um péssimo vereador. Eu não tenho competência para ser vereador, entende? Então, eu ia ser um péssimo vereador, em vez de ser um bom comediante, um bom artista, um bom homem de televisão. João Jefferson Mendonça, de Natal, Rio Grande do Norte, pergunta: certa vez você falou que usa um brinco porque tem ancestrais piratas. Você confirma isso? Não, eu não falei exatamente. O que eu falei, o que eu expliquei é que os piratas usavam o brinco na orelha esquerda, daí esse negócio que o homem usa na orelha esquerda e que os gays usam na orelha direita. E, mas você não é gay e usa na orelha direita? Eu digo, claro, porque o buraco da orelha não tem nada a ver com homossexualismo, né? Aí, no caso do homossexualismo, os buracos são outros, claro, não tem nada a ver com o da orelha. Claro. E eu expliquei que os piratas usavam só do lado esquerdo, porque na hora de atirar com aquelas espingardas que carregava pela boca e tal, o recuo da espoleta, que era com espoleta aqui, o recuo, como era aquela argolona, se tivesse a argolona na orelha direita, arrancava fora a orelha, arrancava o lobo, pá! Então eles usavam só do lado de cá, a não ser os piratas canhotos. Gruda problema. Aí usavam do outro lado. Jô, chegamos ao final do programa, tem um monte de e-mails, eu vou transmitir, vou dar todos para você. Você vai responder todos. Olha, são poucos. Eu não sei se eu vou responder todos, mas eu garanto que eu vou ler todos. Tem 1,5 bilhão aqui, mais ou menos o que o Banco Marca levou. Deixa eu autografar o meu livro para ti, que eu já mandei o livro para você. Tá, mas não, sem autografar. E eu quero ter autografado. A sua prima eu já autografei. Minha prima está aqui, ela vai adorar. Olha, eu quero agradecer aos teus telespectadores que ficaram até essa hora com a gente. Obrigado pelo interesse, inclusive pelos e-mails carinhosos que a gente esteve vendo aqui nos intervalos. Desculpa usar o teu programa para agradecer a esse público tão carinhoso. Muito obrigado. Eu vejo as manifestações, eu acho que a sua presença abrilhantou Passando a Limpo. Eu me sinto emocionado com a sua presença. Você sabe que eu te adoro. Obrigado. E eu te admiro, não só como homem, mas como artista. E uma pessoa muito importante para mim, uma pessoa que eu ouço. Queria te agradecer muito a sua presença. Obrigado, eu. Boa noite e até domingo que vem com mais um Passando a Limpo. Obrigado. Assista agora Fala que eu te escuto.